Olá, Filipe. Olá, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, boa noite. Paulo, estamos audíveis e visíveis. Perfeitamente. Muito bem. Paulo, antes de mais, muito obrigado. Um gosto, sim. Obrigado por este privilégio de poder estar a falar consigo. Ah, eu não sei se nós aguardamos um bocadinho, entretanto, a ver se há Sim, pessoas sim. que se juntam. Sim, vão se juntando, sim, sim. Bom, eu se calhar começava por apresentar o Paulo. Se é que o Paulo precisa de apresentações. Provavelmente não. Ah, o Paulo é um padre, portanto é um padre jesuíta, muito novo ainda, com 40 anos. É um colaborador da Casa da Torre, que é um centro de espiritualidade em Vila Verde, distrito de Braga. Certo, Paulo? Sim, Sotelo é a povoação e depois o Conselho de Vila Verde, Distrito de Braga, sim, sim. Pertence a Braga, exatamente. Está, por outro lado, também ligado ao Centro Académico de Braga, não é? Ao Centro Académico de Braga. O Paulo tem aqui uma característica muito interessante, que é um interesse pela investigação desta relação que há entre a arte e a espiritualidade, nomeadamente através do corpo e da dança. É uma pessoa que está muito presente nos meios de comunicação social, está muito presente de uma forma muito ativa, não só na televisão, como também através das redes sociais, de forma a passar a mensagem que o Paulo tem para nos dar a todos, não é? Por outro lado, é também um escritor. Portanto, o Paulo tem já dois livros editados e publicados. O primeiro chama-se Deus como Tu, que foi um livro lançado em 2018, certo, Uhum. Paulo? Certo? Entretanto, no ano passado, publicou uma segunda obra, que é Realizar a Vida, a experiência da fé no cotidiano. Rezar a vida, não realizar. Rezar a vida, rezar a vida, Rezar rezar a a vida. vida. Que vai dar ao Sim. mesmo, no fundo, não é? Que vai dar ao Sim, é mesmo, uma não é? realização. Que vai dar ao mesmo, não é? Sim. Ah, eu gostava aqui de sublinhar, para quem não conhece as linhagens da Igreja Católica, o Paulo é da linhagem do Papa Francisco, que é, que é o nosso primeiro Papa jesuíta, Uhum. e que nos veio trazer alento, de uma forma muito especial, naturalmente, Uhum. nos dias que correm, nos dias de hoje, Uhum. não é? Uhum. Eu se calhar falava aqui um bocadinho de como é que eu conheci o Paulo. É uma história muito curiosa, porque as barreiras, eu estou aqui a falar, nós temos esta conversa de uma forma informal, mas eu falo na qualidade de psicólogo, portanto, de quem está ligado à ciência, e o Paulo, sendo padre católico, jesuíta, está ligado à Igreja. Porém, o assunto que nos traz aqui não é um assunto nem do um nem do outro, é de ambos, Uhum. Uhum. que é a espiritualidade. Uhum. E a forma como eu conheci o Paulo foi uma situação muito curiosa, porque o Paulo naturalmente que faz também os seus acompanhamentos das pessoas que gravitam a sua vida, e o Paulo sentiu que a determinado momento havia uma limitação da esfera religiosa e espiritual e que passaria para a esfera da ciência. E nós partilhamos aqui um bocadinho o que é fazer um acompanhamento ligados, portanto, a parte, a espiritualidade, que é este tronco comum que nós temos. Não é? Bom, acho que o Paulo está apresentado. O Paulo está apresentado, assim, de uma forma muito resumida. Está apresentado.
o tema que nós trazemos para hoje é a espiritualidade. Portanto, esta é a área que é uma área que nos preenche a todos de uma forma consciente ou deixa com receio, com medo. A outros estão imersos completamente nesta espiritualidade. E a razão de eu e o Paulo fazermos este live hoje é precisamente desmontar aqui um bocadinho esta ideia do que é a espiritualidade. Porque ainda há muita associação da espiritualidade com os espíritos, com o espiritismo, com coisas ocultas, portanto, com pessoas falecidas, e desmontar aqui um bocadinho esta ideia. Paulo, eu agora passava-lhe a palavra e pedia-lhe se nos podia fazer aqui a destrinça entre o que é a fé, o que é a espiritualidade, que é o nosso tema de hoje, e o que é a religião. Porque isto acho que muitas vezes anda tudo junto. As pessoas acham que isto está tudo junto, sendo coisas diferentes, não é? São coisas diferentes, mas que se interligam e que necessitam ambas, nesse caso as três também precisam dialogar. Bem, Filipe, muito obrigado também pelo convite, pela esta oportunidade também de estarmos aqui à conversa, também dou assim, as boas noites gerais a quem nos está a acompanhar. Agradeço muito e assim, de forma mesmo muito resumida, porque isto dá-nos sempre tudo pano para mangas nestes temas. Acho que há aqui um lado, eu poderia dizer que ao nível da espiritualidade, podíamos falar de uma dimensão mais da transcendência, do para-além. Não é o para-além da vida ou da morte ainda, mas é se calhar o para-além da realidade concreta, dos acontecimentos que nos podem levar a grandes reflexões. Por isso é que também se toca, e até mesmo às vezes na própria filosofia, tocam aqui dimensões espirituais, porque entramos no existencialismo, por aí fora. E das coisas que me apercebo é, por exemplo, nós, seres humanos, somos seres espirituais. As pessoas fazem logo confundar, mas eu não acredito em Deus, não sou religioso. Eu disse, pois é isso. Ser espiritual não significa necessariamente ser Exatamente. religioso. E por isso também faço logo essa distinção. E a espiritualidade significa que nós, enquanto humanos, todos nós nos interrogamos em algo que vai para além de nós, da existência. Depois temos aqui uma outra dimensão da fé, que a meu ver também tem um quê de antropológico, de ser humano, que é esta dimensão podemos dizer, da confiança. Isso começa logo desde o início, portanto, os laços de confiança que nós vamos recebendo e estabelecendo, antes de mais, por exemplo, desde logo do ventre materno, pronto, também cada vez há mais estudos sobre esse momento e da estabilidade que podemos dar. Dos vínculos. Os vínculos. Isso já se estabelece laços de confiança, mas depois também, conforme a educação, também vamos ter esta dimensão de fé ao nível desse lado de confiança. Digo muitas vezes que é, por exemplo, se eu quando vou andar de autocarro, se não tenho fé que o motorista vai levar do ponto A ao ponto B, entro quase na paranoia. Se vou ao restaurante e não há uma fé, uma confiança do que me vão servir está em condições, portanto, e por isso temos naturalmente estes vínculos de confiança que vamos estabelecendo e que nos dão segurança para a vida. Claro que depois, a nível da fé, podemos dar um passo maior, que é esta fé numa entidade, que podemos chamá-la divina. Por exemplo, no caso do meu contexto, eu acredito em Deus, que é Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que depois dava-nos para a conversa para a teologia, mas claro, acho que no momento dá para outro live. Dava para outro live, exatamente. Mas para dizer, pronto, acredito nesta entidade. E é curiosa a palavra acreditar, e quando nós sabemos outras línguas, eu tive a oportunidade de estudar em Madrid, por exemplo, eles em Espanha, o acreditar diz crer. Crer também nós usamos. Porquê? Porque acreditar eles usam, e que depois também posso conjugar neste campo da fé, quando nós vamos a uma conferência fazemos uma acreditação. Portanto, damos fé que estamos lá. Exatamente. E é curioso também pensar na dimensão portuguesa, também o acreditar é também, de algum modo, há um lado de fé que eu estou também em Deus, estou no lugar de Deus. Portanto, também posso fazer uma acreditação que a minha vida também está nessa relação com Deus. Mas a fé tem este lado de confiança. A espiritualidade, com o outro lado mais profundo,
disto das perguntas que podem ser para a nossa existência. A religião, neste caso, já podemos dizer que então que, como a própria palavra do latim pode vir aqui em três derivações, religar, reler, fazer aqui quase como que este lado de uma ligação entre o humano e o divino, de algum modo toca, quando eu apresento às vezes um pequeno esquema da identidade do ser humano nas suas muitas dimensões, que é a espiritualidade dialoga com a sociabilidade, ou seja, com a nossa dimensão social. Exatamente. Portanto, a religião tem uma característica cultural. Claro, eu identifico-me e continuo-me a identificar como cristão católico, neste caso. Portanto, eu faço parte da religião católica. Não. A religião é cristã, a Igreja é católica. Muitas vezes para explicar, porque a religião é o cristianismo. E então, também tenho esta tradição, mas é verdade que me vou identificando. Tenho conhecido outras tradições, mas ainda assim continuo-me a identificar com o cristianismo. E, portanto, a religião tem esta componente muito forte ao nível cultural. Pronto. E por isso é que muitas vezes, ao fazer o acompanhamento, e dizia bem, às vezes aqui estas fronteiras, que têm acontecido, por um lado, seja vocês ou outros colegas seus psicólogos, que percebem, não, tem que haver aqui uma complementariedade. Portanto, há aqui uma Claro. parte que é mais técnica minha, mas e depois as pessoas estão a tocar aqui em campos da espiritualidade, em que há, por exemplo, há colegas que não se sentem e muito bem vêm pedir ajuda, tal como eu, quando entro numa dimensão mais técnica, que não tenho essa formação e peço ajuda para fazer esta complementariedade. E aqui quando entramos no campo da espiritualidade, é a pessoa, por exemplo, ter este desejo de se conhecer em maior profundidade e que não é só ao nível de um desenvolvimento pessoal. É algo mais. Não Algo a são partir... skills. Exatamente, não é só skills de desenvolvimento, de ficar Exatamente. melhor, é algo mais que a pode inclusive ajudar a transcender. E, por exemplo, aí é das coisas que tenho estudado e vivido, por exemplo, mesmo na dimensão artística, ou seja, quando há um diálogo entre a própria arte ou a concepção coreográfica, que eu sou mais da dança, e uma coreografia que nos leva para uma transcendência, e penso algumas, vem-me ao momento assim, algumas coreografias, uma coreografia do Rui Lopes Graça que falava da questão da morte, não é? E então, a partir do momento que há aqui uma questão da morte, há toda uma série de questionamentos que não é só uma questão de desenvolvimento pessoal. Portanto, é o que é, no fundo, se pergunta o que é a morte, o que é a vida, então a própria coreografia que leva a uma reflexão sobre estes campos que vão para além de nós. E é isso que muitas vezes desafia e ao nível espiritual podíamos tentar perceber. Claro, depois disse bem, enfim, depois pode haver uma coisa que é uma rama religiosa, enfim, poderíamos dizer assim, que é o espiritismo. Há pessoas com quem têm relações com espíritos e que, enfim, há todo um modelo com o qual de momento não me identifico, mas percebo que possa ajudar. Nestas coisas não sou nada, diria, agora vou já arrumar isto, porque, enfim, já ouvi muitas pessoas, já ouvi muitas realidades e sei que algumas realidades podem ter ajudado, outras não, portanto eu não tenho direito de fazer julgamentos rápidos. Claro. Mas só para dizer que, sim senhora, depois há a dimensão do espiritismo, que é este diálogo com os espíritos. Mas espiritualidade não tem que ver com este diálogo com os espíritos ou outras entidades. Mas sim um diálogo com uma transcendência de mim próprio indivíduo, ou seja, quanto indivíduo. E hoje é curioso, com todas estas realidades que estamos a viver, eu tenho essa sensação que há uma necessidade muito grande de uma busca disso mesmo. Eu estou a ser convidado para formações, que é curioso, que me dão que pensar, porque querem que nessa formação, que à partida poderia ser uma coisa leiga, que não se quer tocar em temas religiosos ou espirituais, e estão a convidar o padre para falar de espiritualidade. Com fé, Com- provavelmente. Exatamente, com uma dimensão de fé. E quando eu vou lá, explico mesmo, olha, atenção, aqui não há cá proselitismo, quem tem a sua fé, porque eu acho que todos temos uma crença, até na não crença, é uma crença, não é? Isto na filosofia também Claro. se aprende, não é? Quando a pessoa diz, eu não acredito em nada, pronto, tu É uma crês, defesa. não É uma acreditas em defesa. nada. Sim, mas a pessoa crê que não crê em nada. Pronto, Sim, é um modo de crença. Mas para dizer que respeito muito, as pessoas sabem que eu sou padre, e quando falo nas dimensões tento manter, não é uma neutralidade, porque a neutralidade é impossível, mas pelo menos um respeito muito grande com a claro, diversidade que possa pela haver. diversidade.
Mas o que é certo é que tem-me surgido muitas perguntas sobre isto, sobre a espiritualidade, pessoas que vêm e pedem mesmo formação. E às vezes, querem quase como o teto. Na teologia, uma das coisas que fui aprendendo foi, ao jeito de uma casa, eu, para chegar à teologia, muitas vezes preciso da antropologia, hoje em dia, neste diálogo, que é, há pilares que são muito nossos, nas relações, na afetividade e na dimensão afetiva. Como é que eu vivo a minha dimensão afetiva com as pessoas que estão à minha volta? Isso também me pode levar a viver uma dimensão afetiva com o divino. E as imagens que nós temos de Deus, e isto então aqui é muito cultural, é muito antropológico, portanto, nas diferentes religiões, há sempre este questionamento com a necessidade de uma divinização, a necessidade deste lado de perceber que a minha vida vai para além deste mero ramo objetivo do cotidiano. Até porque esta dimensão nos esgota, não é? Sim. Portanto, é a dimensão que vivemos e a realidade que vivemos, por exemplo, a realidade que vivemos atualmente, é uma realidade que nos esgota. Sim. Não é? Portanto, de facto, há uma necessidade precisamente de encontrarmos uma outra dimensão, de redescobrirmos uma outra dimensão. E a dimensão, os doces da Patrícia escreveu, ama o teu próximo como a ti mesmo, de facto, é Exatamente. dos mandamentos que Jesus reduz, mas que nesse texto, antes, curiosamente em São Lucas, na versão do Evangelho de São Lucas, ele apresenta outro que é, no fundo, a famosa regra de ouro, que é transcendente a todas as religiões. E todas as tradições, poderíamos dizer, que é positivo ou negativo, portanto, faz ou não faças o que gostarias ou o que não gostarias que te fizessem a ti, não é? Até há um projeto muito interessante, desenvolvido pela Karen Armstrong, que é a Carta para a Compaixão. Foi até um prémio TED há cerca de 10 anos, salvo erro, e ela explica mesmo como a importância das religiões. As religiões foram conotadas muito ao nível político, social e negativo, e esqueceu-se a dimensão positiva da religião, como eu dizia há pouco, que era um religar ou até mesmo fazer uma releitura da minha própria vida de uma forma mais livre, transcendente e até mesmo espiritual. Eu tenho estado a ler uma mulher bem muito interessante, a Annick Suzenel. A Annick Suzenel, sim, a Annick Suzenel é francesa. Ela foi enfermeira. Primeiro dizer que tem 96 anos. Foi enfermeira, viveu as guerras, estudou psicanálise, foi psicanalista e os últimos 40 anos dedicou-se a estudar o hebraico a fundo a partir de uma perspectiva da teologia mais ortodoxa russa, da Igreja Ortodoxa Russa. Seja como for, a interpretação que ela dá nos livros, e tenho lido, tem-me ajudado muito, como eu digo, por exemplo, a fazer uma limpeza muito grande, moralista dos textos religiosos e vir para uma leitura muito mais existencial. E a espiritualidade, de algum modo, nos pede isso, porque quando eu entro numa dimensão. Enfim, eu uso muito a metáfora luz-sombra. Isto tanto no Rezar a Vida, os dois capítulos, tenho o capítulo da luz e o capítulo da sombra. E ela ajuda muito a abrir os textos sagrados, para usar a expressão, que são os textos bíblicos, mas a partir de uma leitura não moralista, do género qual a moral da história, mas a partir de uma profundidade das coisas a acontecer a partir da nossa história. Primeiro temos uma grande imagem da peregrinação, e eu acho que a espiritualidade ajuda-nos a ter a vida como uma peregrinação. E ela usa muito o livro do Êxodo, portanto, a libertação do Egito, para chegar à Terra Prometida. O que é que são as nossas opressões, o que é que são as nossas correntes, para depois, no fundo, chegarmos à liberdade da Terra Prometida. Saímos da nossa escravidão. Mas ainda assim, a interpretação que se faz acaba por ser muito bonita. Dou um exemplo concreto. A primeira palavra bíblica é Bereshit, em hebraico. Bereshit, que nós traduzimos, porque depois é sempre a questão das traduções, traduzimos para no princípio. No princípio, a terra era informe e vazia. O problema é quando nós fazemos uma tradução, e muitas vezes também fazemos as nossas leituras a partir de formas, às vezes quase simplificadas, é quando entendemos no princípio, parece que é um no princípio cronológico. Mas aquele no princípio do livro do Gênesis inicial é no princípio existencial e até podemos dizer profundamente espiritual,
que é para dizer, por exemplo, a conversa que nós estamos a ter agora é um Gênesis, é um no princípio. É algo que está a acontecer agora de novo na nossa existência, seja Exato. entre nós, na nossa troca de ideias, no diálogo que possamos estar a fazer, seja para as pessoas que nos estão a escutar, seja até para mim, pronto, para cada um de nós, é algo novo a acontecer. E algo novo a acontecer que leva a uma luminosidade, porque, por exemplo, o texto que diz, em princípio, a terra era informe e vazia, e Deus disse. E a primeira vez que se ouve Deus a falar é para faça-se a luz. Posso fazer aqui uma interpretação rápida a partir disto tão bonito, que é, disse, há uma comunicação. Então percebemos que a importância da espiritualidade é a boa comunicação connosco próprios, com os outros, com a totalidade. E uma comunicação que leve a um iluminar da realidade, seja de mim próprio, seja de quem está à minha volta. E então, mas aqui faço uma ligação também interessante com o Bereshit, que é um iluminar para perceber o meu estado de filiação com o todo. Porquê? Porque Beres vem, está ali uma modificação, porque a interpretação no hebraico, na lógica do hebraico, não tem que ver com a nossa lógica latina. Berbar, e bar significa filho. E terminação, um filho divino, porque ali a dimensão do Bereshit já tem ali uma letra de divinização. Portanto, ao abrir aquele no princípio e ao se fazer a dimensão de luz, é para recordar o caminho que eu tenho de filiação com a divindade. E a divindade é aqui com o todo. E não uma divindade mitológica que me quer subjugada ao seu serviço, mas uma divindade que quer que eu participe da sua profundidade de vida. E a profundidade da sua vida, como já falámos, é aqui a dimensão do amor. E este é que é o rasgo mais O profundo, amor. a meu ver, da espiritualidade, que é esta profundidade do amor. E a profundidade do amor não é só esta dimensão, tipo andarmos aos abraços, beijinhos, qual coração no dia dos namorados, por aí fora. Aí Mas é estamos a algo, falar de apego, eventualmente. exatamente, mais dessa dimensão do apego no amor. E também aqui, mais uma vez, as línguas também ajudam a abrir. Por exemplo, o grego há três expressões de amor. Ou há mais até, mas vamos resumir nas três. Eros, filia, agape. Ou seja, o Eros nesta dimensão se calhar mais apego e necessária, filia da amizade e a HP é entrega sem querer nada em troca. Portanto, no fundo, é a entrega livre. E por isso esta dimensão do amor como divindade, a espiritualidade leva-nos a essa busca desse amor. É inevitável. É inevitável, É só que inevitável. cá está, para haver de facto um amor em relação ao outro, e tenho insistido muito nisto, é preciso um grande desafio de amor próprio. E amar-me não é só uma questão meramente egoísta, ou seja, eu sou ótimo, sou lindo e maravilhoso. Não, é um saber que sou, usando aqui uma expressão de um teólogo, Paul Tillich, podendo não ter sido. Sou, Exatamente. só. Portanto, já só. Este ser podendo não ter sido. E, portanto, só essa graça da existência do meu aqui e do meu agora já me abre uma perspectiva nova de que a minha presença no mundo pode ser transformadora. Posso transformar um grupo, uma pessoa, milhares de pessoas, conforme depois a vocação de cada um de nós, ou posso-me apagar e até posso destruir, porque eu posso decidir isso. Ou seja, também pode haver uma decisão enfim, a pessoa pode estar tão carregada de negativo, de tristeza sobre si própria, de zanga, etc., que depois também pode ter essa dimensão, no fundo, negativa. Mas, mais uma vez, o texto bíblico mostra-nos isto para não cairmos no perigo de que uns são os bons, outros são os maus. É Claro. internamente. E é com quem? Pronto, depois temos Adão e Eva e aparece toda a mitologia à volta de Abel e Caim. E não é um Abel, agora sou eu o Abel e é o outro Caim. Não, é nós, em cada um de nós há Abel e há Caim. Se podemos ir a outras tradições, o famoso em cada um de nós há o lobo bom e o lobo mau. Qual é que alimentamos? Qual é o que damos atenção? Exatamente, exatamente. Por isso, Isso é um ponto muito, muito, muito interessante, Paulo, porque eu confronto muitas vezes na consulta com pessoas com situações de vida cotidianas em que as pessoas sentem medo de alguns sentimentos, algumas emoções que afloram e que não são positivas, como inveja, como raiva. E a questão é mesmo esta: o que é que nós alimentamos dentro de nós? Porque todos nós estamos vulneráveis a ser assaltados por exatamente. todas as emoções. A questão é o que é que nós permitimos alimentar dentro de nós
consequentemente, depois, em função do que alimentamos, se alimentamos amor, com certeza que o vamos experienciar, se alimentarmos raiva, com certeza que a vamos experienciar. Portanto, isso é uma situação muito comum, muito comum. Não é? Sim, e por isso é que muitas vezes também acho que ajuda este trabalho, este estudo ao nível mais da nossa tradição e da tradição religiosa, porque quer queiramos, quer não, aqui no Ocidente temos aqui esta tradição, independentemente da crença, se eu sou cristão ou judeu, no Claro, sentido religioso, temos na nossa educação, no nosso modo de pensar, são muitos séculos, de facto, uma estrutura judaico-cristã. E temos também um contexto muito moralista, em que fomos muito educados para. Agora, se calhar, vou ser aqui um bocadinho, entrar aqui quase na ironia, que é de temos que ser todos muito bonzinhos e, portanto, tudo o que é negativo tem que ser evitar, a ou então questão do bem e do mal, não é? a questão do bem e do mal, não é? Mas isso não significa que a nós não tenha uma base instintiva em que me leva a estar à defesa em tantas coisas e que, portanto, é natural, nem sequer é normal, e aqui a subtileza das palavras para mim são importantes, é natural que possa surgir o ódio, a raiva, a Com zanga, certeza. a ira. Isso é natural. A questão é educar, por um lado, as crianças, ou neste caso, as que já não são tão crianças, se não forem educadas emocionalmente, a lidar com essa realidade a partir disto. Ou seja, mais uma vez, do texto, da beleza do texto de Abel e Caim e de muitos outros, por exemplo, a luta de Jacó com o anjo, em que há uma luta interna que é também muito física, e depois entramos também na dimensão dos sentidos. Um, e quando eu tomo consciência de que em mim há essas realidades e que eu devo amá-las, atenção, quer dizer, mas é amar o ódio? Não, 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 não. Amar a possibilidade de haver ódio em mim e É amar esse aceitá-lo. ódio. É É aceitá-lo. aceitá-lo e É integrá-lo. A aceitá-lo. questão é, por um lado, dar-lhe também, muitas vezes, é preciso dar-lhe atenção para que ele descarregue. Claro que eu posso estar numa fragilidade tal que preciso de alguém que me ajude a libertar isto. Claro. Eu trabalho muito, e por isso é que eu digo este trabalho da arte e da dança e com a espiritualidade. Portanto, vou ver um bocadinho ao psicodrama também, e fiz também uma formação em bibliodrama. É dois jesuítas, um psiquiatra e um psicólogo. Participei nessa formação e achei muito interessante isto, não é? A possibilidade de. Porque nós, depois, aquela coisa, temos de ser super ótimos, bem comportados. E de repente apetece-nos partir tudo. Então essa energia psíquica, espiritual também, tem de ter um espaço para libertar, tem de ter um espaço para sair. Não é por acaso que também os tempos litúrgicos e esse nível, portanto, a religião, quando é bem vivida, mais uma vez, no seu sentido profundamente espiritual, também nos dialoga com isto. Por um lado, temos o tempo do nascimento, por outro, temos o tempo da morte e ressurreição. Temos um tempo de quaresma, que é um tempo de peregrinação interior. Depois temos o tempo comum, que também faz parte do cotidiano. Mas quando nós fazemos uma leitura espiritual destes tempos, pode-nos ajudar a preparar nascimentos, pode-nos ajudar a preparar mortes de zonas da nossa vida ou de realidades e dos Claro. lutos para Claro. novas ressurreições. E isto, quando é vivido com profundidade, e por acaso, e brinco, não é? Quer dizer, Jesus nasce à noite e morre, e fazem-se trevas no momento que morre e ressuscita também à noite. Portanto, esta luz a irromper nas sombras, que é precisamos mesmo muitas vezes dialogar. E esta experiência da autenticidade, de tomar consciência de tantas coisas que nos acontecem na vida, tem que ser uma experiência que, não, como muitas vezes insisto, não é? Não pode ser com julgamentos rápidos. E eu acho que a espiritualidade ajuda a isto. Mais uma vez, tomar consciência de que a Nick Tuznel tem um livro muito interessante que é o Egito Interior e as 10, o Egito da Alma e as 10 Pragas do Egito. Desculpa, o Egito Interior e as 10 Pragas da Alma, assim é que é. Ok. E porquê? Porque ela fala das pragas, mas abre as pragas com simbologia, com o que elas podem significar, com o sentido hebraico. Mas no fundo o que quer dizer é a quantidade de coisas que nós vivemos nas relações, ou seja, desde a relação com os pais, daquilo que nós vamos ouvindo, e depois a relação com os amigos, a relação com as pessoas com quem vamos gerar intimidade relacional, namorado, namorada, eventualmente, e depois marido, mulher. Eventualmente se surge uma terceira pessoa ou quarta na relação, enfim, estas coisas todas, por isso é que eu gosto de falar delas, tirando aqui o moralismo já, ou Claro. seja, porque depois há uma moral no sentido da relação que as pessoas têm que viver, mas uma coisa é a moral, outra coisa é o moralismo. Quando eu olho com autenticidade para isso, ou seja, com objetividade a dizer, é isto, é aquilo, de onde é que isto vem? Que necessidade é que eu tenho daquilo? Ou seja, fazer também, de algum modo, as perguntas que me levem a abrir perspectivas para que eu possa perceber
onde é que estava escravo do Egito? Onde é Uhum. que, Sim, quais são as pragas que andam aqui? Pronto, isto para usar a simbologia que ela usou, mas também do texto do livro do Êxodo. Por isso, a quantidade de coisas que, quando nós podemos dialogar a partir destas perspectivas, há muita abertura a acontecer. E é isso que me dá muitas vezes pensar que é como reduzimos a espiritualidade ao religioso, que não é, ou como reduzimos, muitas vezes não se vai para esse campo, fica só pelo, pelo imediato, pelo material, sem perceber uma outra dimensão que vai para além de. Há dias estava a conversa com uma pessoa e estava-me a perceber, porque, portanto, quando houve esta dissociação, não é? Portanto, na altura, enfim, estamos ali a falar do século XVI, século XVII, quando surge o Iluminismo, começa a haver as ciências médicas que começam-se a separar do religioso, porque estavam muito ligadas. Então, e também com Descartes, não é? Portanto, há aqui uma dissociação do corpo e da alma, de uma forma muito forte. exatamente. E o corpo Há entregue à ciência e a alma E a entregue alma entrega à ao religião. religioso, à religião. Uma separação do Uma inseparável. separação, exatamente, uma separação do inseparável que está de tal maneira intrincado de dimensões que se relacionam. E hoje, por exemplo, há dias estava a conversa com isso e estava a perceber, não é, desde pessoas, por exemplo, com doenças autoimunes e determinado tipo de doenças, Uhum. que eu ficava a pensar como é que não se fazem equipas terapêuticas. Porque a pessoa vai ao médico, obviamente, porque tem um determinado tipo de doença. E vai ao médico, se bem que há muitos médicos com quem eu vou conversando e que também já vamos partilhando visões de maior colaboração. Mas muitas vezes dá-se um medicamento, dá-se a operação para uma coisa sem ver o contexto, a realidade, se calhar de onde é que vem a úlcera, se calhar naquele estômago não é propriamente, poderá Ó ter que Paulo, ver com outras questões. provavelmente nós estamos numa situação em que nos estamos a tornar pessoas altamente ignorantes, altamente especializados, não é? Este, Em este, que esta estranheza, um exatamente. cardiologista só consegue ver o músculo cardíaco, o miocárdio, Uhum, em que um nefrologista vê o rim, uhum. mas que não consegue olhar o ser humano de uma forma A geral. pessoa. E A a pessoa. pessoa, a pessoa. Portanto, já E não a estamos a pessoa. falar da área espiritual, já só estamos a falar da pessoa, não é? Sim, mas para mim a espiritualidade é curioso que a minha espiritualidade ajuda-me a englobar o todo, a Com pessoa na certeza. sua totalidade. É esse o desafio que muitas vezes é preciso ser visto, não é? Cá está, como dizíamos ao início, eu estou a acompanhar uma pessoa e há ali um momento em que eu percebo, não consigo mais, já não é do meu fórum. Portanto, eu preciso fazer Exato. uma equipa terapeuta, preciso de ajudar a alguém, preciso pedir a colaboração de alguém para podermos ajudar a conjugar esta pessoa, porque estamos aqui a extravasar. Se a pessoa estou a acompanhar e de repente, vou usar outra vez a expressão da úlcera, o exemplo da úlcera, quer dizer, sou eu que vou dizer à pessoa para tomar um compensar, nem pensar, quer dizer, Não, exato. estou aqui a ridicularizar precisamente para chegar a isto. Não posso, não é assim. Claro. Mas então tem que se fazer uma equipa terapêutica porque muitas vezes aquela úlcera tem que ver com a história da vida da pessoa, se calhar o que é que está ali a atravessar a um outro nível, o stress no trabalho, etc., que não se pode despedir. Quer dizer, então há tantos fatores. Então, quando olhamos para a pessoa na sua totalidade, só que eu não consigo olhar para a pessoa na totalidade, o médico também não, mas sim todos nós em colaboração, numa equipa que pode ajudar, então se calhar ajudava a libertar muito mais. Eu distingo o curar e o sanar. Há momentos que é de cura, outras vezes entramos no campo da sanação, ou seja, ajudar a sanar a Exatamente. pessoa Exatamente. a um nível muito mais profundo. Ó Sim. Paulo, como é que o Paulo encara a situação, a relação da ciência, nos moldes que está, com o paradigma que se encontra, e da religião? Há aqui uma separação, ou pode haver aqui uma junção em que não haja necessariamente uma mistura total de ambas as partes? Cada uma das áreas segue o seu caminho, mas acha que esta aproximação que é uma coisa benéfica? Eu acho que é perfeitamente benéfico, porque, vamos ver,
eu acho que a religião e a ciência procuram dar respostas a perguntas diferentes e por isso elas podem se Naturalmente. complementar. A questão Naturalmente. é esta, quer dizer, por Mas estão exemplo, distantes. então é distante, já começa a haver cada vez mais pontes, mesmo, por exemplo, a Academia Pontifícia das Ciências, Hoje nós entre estamos a fazer uma estudantes. ponte. Pois, exatamente hoje estamos a fazer uma ponte, portanto, já está a haver aqui pontes entre estas duas áreas. Para perceber que é que durante um tempo, de facto, havia competição, durante alguns séculos, e durante um tempo havia uma competição entre a religião e a ciência. Hoje em dia, acho que não há uma necessidade de competir, porque podemos dar passos muito, muito interessantes de colaboração, porque, mais uma vez digo, nós queremos responder a perguntas diferentes. Acho que, por exemplo, dar resposta o que é ou como é, são campos diferentes e que pode haver um complementar entre nós. Não tem que haver uma competição. Se cada um, com autenticidade e liberdade, souber os seus limites, souber até onde é que vai o seu limite, não é? Para pegar outra vez no exemplo do cardiologista. Quer dizer, ótimo, o cardiologista, ótimo, não é um ataque cardíaco, mas precisamos de um cardiologista para ajudar. Mas será que depois o cardiologista vai fazer um acompanhamento da vida da pessoa, se está com problemas familiares, se está com problemas no emprego? Quer dizer, o cardiologista tem mais que pensar. Então faz uma colaboração, se calhar, com outra pessoa que não faz a mínima ideia do que é um miocárdio, mas tem noção do que é uma energia psíquica, uma Claro, dificuldade claro. de relação, etc. Que o médico também Ah, pode ser a sua própria vida, mas a, estou a falar especificamente a Diana está-nos aqui a dizer que o próximo salto evolutivo é através da cooperação e não através da competição. Não é? Exatamente, exatamente. A É Diana isso é mesmo. da ciência também, é Ah, pronto. psicóloga. Olá, Diana, muito gosto. Obrigado, mas é que é mesmo por aí. Repara, eu, por exemplo, eu tenho lido muito de religião, teologia, pronto, é a minha área, mas também tenho entrado. Bem, a Ani que faz esta ponte, tem sido psicanalista, vai buscar muito também, nota-se perfeitamente, porque quando eu leio outros livros de teologia, não está lá. Não, não, não está. Mas, por exemplo, agora estou a reler uma psicanalista, Jane Goldberg, que é O Lado Escuro Uhum, do Amor, sim, por exemplo, não é? Que a mim ajudou-me imenso quando ali pela primeira vez de perceber, cá está, as energias psíquicas precisamente do ódio, da raiva, da zanga e como possibilidade de libertar. E depois fiz a ponte. Olha, curioso, mal de mim, quer dizer, se eu não me zango com a injustiça, alguma coisa se passa comigo. Portanto, a claro, zanga tem aqui um lado benéfico. Se eu vejo uma claro, injustiça acontecer e continuo, ai não, paz e amor, nenúfar é nenúfar, ai e tal, quer dizer, oi, há aqui um desajuste, há aqui um desequilíbrio. Eu tenho que me claro. zangar com a injustiça. Tenho que me zangar ou seja, é naturalmente. Até é curioso, por exemplo, a expulsão dos vendilhões do templo, não é? Que Jesus passa-se da cara, ai Jesus, o amor, tal, mas de repente Jesus pega no chicote e derruba as mesas, porque estava a haver uma grande injustiça, a usar a casa do Pai como como consumo, como meio de comércio, como de uso das pessoas, a religião no sentido de mau uso, e por isso está ali também esse lado que eu acho que é preciso observar e ver. Mas é como digo, vou aqui, agora, por exemplo, estive há pouco tempo a ler, neste caso, de um psiquiatra, Bessel van der Kolk, que é The Body Keeps the Score, Brain, Mind and Body on Healing of Trauma, nesta cura do trauma, e ele entra mesmo nesta linha precisamente da colaboração. Propõe o yoga, por exemplo. Ele, psiquiatra, Sim, sim, cientista, técnico, professor em Boston, percebe o yoga, percebe o teatro, percebe a importância de tantas ferramentas para dialogar com uma coisa que é tão complexa que é o trauma, por exemplo. Não vai sim, lá sim. dar dois comprimidos que não resolve. Ó Paulo, a minha percepção é que realmente cada um na sua esfera sente cada vez mais a necessidade de abrir Uhum. a outros meios. Não é? O Paulo agora falou de um psiquiatra e do yoga. Portanto, realmente nós começamos a perceber que não há outra forma senão estarmos ligados. Não é? De estarmos ligados e complementar uns e os outros com o que são as ferramentas. Porque as Exatamente. ferramentas que de facto existem são as ferramentas que podemos usar conjuntamente, não é? Mas de facto nós encontramos-nos separados
atualmente, se encontramos-nos cada um no seu, na sua técnica, na sua ciência, na sua aprendizagem, e volto aqui a sublinhar aquela ideia que me persegue, que realmente não estamos, se continuarmos por este caminho, estamos a ser ignorantes, embora altamente especializados. Não é? Portanto, estamos a perder o todo, não é? Estamos a perder o todo. Exatamente. Ó Paulo, eu perguntava-lhe, enquanto pessoa espiritual que é, naturalmente, como é que as pessoas perguntam-se muito muito bem, há uma área espiritual, compreendem, aceitam que há uma área espiritual, mas perguntam como é que eu me posso ligar a esta área espiritual? O que é que eu tenho que fazer? E atualmente está a acontecer um fenómeno que não deixa de ser curioso, que é um consumismo espiritual, que nós já tínhamos falado, não é? Ou seja, onde as pessoas com dinheiro compram diversas situações, desde retiros, enfim, para tentar encontrar a espiritualidade, como se fosse uma compra que se fizesse um voucher numa loja. Como é que nós nos podemos, como é que podemos entrar para quem está completamente alheio ao que é isto da espiritualidade? Como é que nós podemos dar um passo em frente para nos ligarmos ou para nos religarmos, porque sempre estivemos ligados, não é? Sim, sim, sim. Assim, a primeira coisa que estava a escutar na sua pergunta e a primeira coisa que me vem assim ao pensamento, ainda mais estou aqui numa casa de retiros, chama-se silêncio. Silêncio, precisamente. Pronto. Assim, e que todos podemos fazê-lo. Se o conseguimos ou não, é um caminho, não é? Mas todos podemos fazê-lo. E o serenar e o calar, a partir de uma outra coisa que é a respiração, lá vou eu outra vez ao meu querido livro do Luís do Gênesis, o livro é de uma beleza tremenda quando se começa a abrir. Usar duas palavras que lá aparecem em hebraico, que é Ruá e Nefesh. Ruá é vento intempestuoso, que depois foi ligado muito a Deus, e portanto, muitas vezes, o Espírito de Deus, nas traduções, e Nefesh foi este alento, um alento que é dado. Portanto, Deus moldeia o ser humano debaixo da terra e depois sopra-lhe o Nefesh, o alento divino. O alento. E a nossa respiração, o ato de respirar, e quando eu dou formações de corpo e de corporeidade, ligando todas estas dimensões, das primeiras coisas que proponho é precisamente respirar, porque as pessoas têm muita dificuldade, não sabem respirar, e sobretudo em meios muito urbanos, há muita dificuldade numa boa respiração, porque ou se está com pressa, ou se está sempre com uma aceleração constante, então as respirações são muito em cima, e esquece todo o diafragma e a quantidade de ar que é necessária para uma regeneração. E muitas vezes ajudar na respiração, logo no início, e que depois começamos numa dimensão quase biológica, física, não é? O respirar, inspirar, expirar, sentir o diafragma, mas depois irmos para além disso. O que é que eu quero inspirar na minha vida? O que é que eu quero expirar? Não é por acaso que até na criatividade artística se usa a inspiração. Uma pessoa está inspirada. Sim. Portanto, até depois a linguagem também nos ajuda a abrir aqui perspectivas da criatividade por aí fora. Mas que é, simbolicamente e existencialmente, portanto, começar com a respiração para tu começar a serenar. A questão é, Paulo, também é muito fácil, mas ao princípio é complicado. Porquê? Primeiro, a dificuldade é respirar. Segundo, quando eu começo a parar, começam a surgir, como tantas vezes tenho dito, os ruídos interiores. E claro, por isso é que eu A digo... auscultação da sombra, não é? Exatamente, da sombra, pronto. E é aí que eu digo, muitas vezes não vamos com pressa, porque depois, como estamos também no tempo de rapidez, queremos tudo rapidamente. Então pronto, eu vou fazer agora É para uma já. respiração, é para já, então pronto, vou resolver a minha vida. Primeiro, as vidas não se resolvem. Acho que não há uma resolução das coisas. Há uma Claro. integração, há um caminho a ser feito. Agora, não se resolve. Isto resolve-se um problema de matemático. Agora, a vida é muito mais, não é? Por isso, é todo um processo de aprendizagem. Em espiritualidade, por isso é que eu digo, começa-se aos poucos. Começa-se a perceber
E depois, na medida do possível, que eu acho que é outra coisa que, por isso é que também até nós jesuítas, com os exercícios espirituais, Santo Inácio fala muito da figura do diretor espiritual. O diretor agora que ficou conotada a palavra como chefe, não é? Mas o diretor Sim, é aquele que dirige, direciona. sim, Temos que ir à raiz da palavra. E, portanto, a direção espiritual é aquela pessoa que está ali a escutar e que está ali a encaminhar, a perceber. Não é, digo muitas vezes, não me venham dizer onde é que vocês devem ir. Eu dou mapas, dou os mapas daquilo que claro, vou precisar. claro. Portanto, agora a pessoa é que tem a liberdade para decidir. E, portanto, é que a pessoa deve encontrar alguém que possa, de algum modo, perceber um percurso, não é? Ajudar alguém que já tem experiência, que começa a perceber. Porque muitas vezes, seja quando tocamos dimensões profundas da nossa vida, por um lado, sombras, feridas, é preciso alguém quase que nos ajude a resgatar, porque também nos podemos enrolar nelas, não é? E, portanto, por isso é que eu digo, a espiritualidade tem de ser vivida com passo a passo. Volto outra vez à imagem da peregrinação. Uma peregrinação não é feita a correr. Uma peregrinação é feita É feita passo a a passo. passos. E quando falamos da questão da vida, não podemos fazer um sprint na profundidade, porque corremos o risco de deixar passar muita coisa e depois temos que voltar atrás. Claro, Exato. não é um voltar atrás, porque já não se pode enquanto tempo, mas enquanto existência eu tenho que revisitar algumas zonas e quanto mais aí sim velho me vou sendo, mais depois difícil, ou pelo menos mais exigente se torna. Mas isso não significa impossível. Agora, a Claro, claro. espiritualidade começa-se aos poucos. Depois, sim, posso dar passos numa linha, ou seja, de alguém, ou posso me identificar com determinados ramos. Quer dizer, por exemplo, já me falaram de realidades com as quais, por exemplo, não me identifico. O facto de eu, Paulo, não me identificar, não significa que é má. Eu não vou muito por Sim. aí. Para mim, é má se destrói a pessoa. Isso, tudo o que possa ser destrutivo da pessoa, lamento, aviso já, não tem problemas de pôr um carimbo, E é aí negativo. estamos a falar de toxicidades, de álcool, estamos a Dependência falar de de tabaco, de álcool, drogas, tabacos, por aí fora, mas também ao nível adições. espiritual, mas também ao nível espiritual de algumas seitas, aliás, sabemos, não é? Aquelas seitas que depois suicidaram-se em bloco, por aí fora, quer Sim, dizer, sim. quando há destruição das pessoas, aí não, Que é o nosso não, bem mais precioso, é a exatamente, quer vida. dizer, volto ao mesmo, sou, podendo não ter sido. Ah, mas a minha vida é uma desgraça. Então, muito bem. E é uma desgraça onde? Em quê? Porquê? Onde é que eu posso ir tocando aí nessas dimensões e depois, então, entrar no campo da humildade? E a humildade vem de raiz humus. E o humus na terra é da decomposição. E essa decomposição fertiliza a terra. Isso é que é muito interessante. Muitas vezes as pessoas olham para a sua história de vida, a sua desgraça, e então quase o exercício de irmos limpando o D, o E, o S, e de repente, então isto é uma graça. Pois é verdade, é uma graça. Portanto, Essa desgraça está ligada geralmente ao desejo, não é? sim, É à e construção do comparações. desejo que aparece essa desgraça, não é? Geralmente, Sim, sim, não é? sim. E comparações Porque, também. porque muitas das situações, Paulo, que eu acompanho e que sigo, há pessoas que realmente colocam essa situação, que expõem essa situação de desgraça. Desgraça. Uhum. De facto, há algumas situações que são um bocado limites e que estamos a falar de saúde, que estamos a falar de perder um filho, são situações limites. Mas muitas vezes são situações, eu diria, supérfluas. E eu trabalho, geralmente, quando encontro essas situações, eu trabalho um bocadinho o que é a gratidão que nós temos que ter por estarmos vivos, por termos um teto, por estarmos num país onde não há guerra, por termos assistência médica. Portanto, às vezes é preciso relembrar um bocadinho às pessoas o que é esta base toda que nós temos, de gratidão, e realmente o que nós achamos que é desgraça muitas vezes não passa de algo insignificante perante tudo aquilo que nós temos. Provavelmente temos mais que agradecer do que não Exatamente. agradecer, Portanto, não é? esse lado da gratidão é ajudarmos a pessoa, não é?
mais uma vez digo, a libertar a dimensão de quase das suas tensões negativas, as pessoas vêm e até às vezes eu percebo, podem ser coisas de nada e podem doer muito, não é? Às vezes a gente tem um pico de um cato, pode ser uma dor tremenda e eu não estou a vê-lo, não é? E portanto pode-me bloquear o dia inteiro. E muitas vezes quase que ajudar a pessoa, vá, então, está chateado ou chateada com o quê? Vá, liberte, liberte, liberte. Pronto, agora sim já vamos ver, vamos abrir, vamos tirar os filtros, porque muitas vezes tenho aqui uma folha, não é? Portanto, às vezes temos filtros tão grandes que é preciso ir tirando os filtros para abrir o horizonte, porque é dar conta que esse cansaço, essa desgraça, portanto, estamos a ver a Nós estamos partir cheios de daí filtros, não é? filtros, véus imensos, imensos. Então, quando a gente começa a abrir, é uma Ó beleza Paulo, porque de repente vais é, é essa, expandindo. essa ligação que o Paulo agora está a fazer com os filtros, o silêncio, no fundo, é uma desconstrução desses filtros, não é? De algum modo, sim. É começarmos a desconstruir um bocadinho uma construção que edificamos, que não tem necessariamente culpados. Eu diria que tem vítimas. Vítimas, provavelmente, de uma sociedade capitalista, materialista, e realmente nós, quando entramos nesse silêncio, nós começamos a perceber que há um conjunto de filtros que nós colocamos, que nos fazem ver as coisas filtradas, naturalmente, não é? Mas que não têm uma existência própria, portanto, não é? Portanto, nós somos muitas vezes acomodados por situações ilusórias, situações, vivemos muito no passado, vivemos muito no futuro, muito pouco no presente, não é? E acho que é precisamente este o ponto em que devemos viver. Portanto, ó Paulo, aqui relativamente a este ponto de como procurar ou como de redescobrir a espiritualidade, o Paulo concorda que qualquer veículo que nos leve a um processo de afastamento do que são os ruídos exteriores, Uhum. cotidianos, e um voltar para o interior, a chave é essa. A chave é essa. Seja Chave. caminhar pela natureza, Pode começar seja por fazer seja, meditação, sim, não é? sim. E Seja depois, estar em silêncio. a minha experiência diz é que depois o que acaba por acontecer é a pessoa depois necessita de mais, num sentido positivo, não é? Exatamente, exatamente. Há uma Quando porta que começa se... com um pouco, há uma, exatamente, portas, janelas que se vão abrindo e então, pronto, e há uma necessidade de busca um bocadinho mais, com muita, ou seja, algo que possa começar brincando. Começa com o Papa Serralac, mas depois já vai querer um bocadinho consistência, não é? Claro, claro que Ou sim. seja, assim já vai sendo assim, precisa de um alimento um bocadinho mais consistente, não pode ser só a papa Cerelac. Se bem que, de vez em quando, em algumas coisas, volta-se à papa Cerelac. Eu quero dizer isto para também, ou seja, faz parte do processo e do caminho, não é? Mas que ainda assim depois vão-se abrindo portas e vão. Pronto. Então, se calhar, depois posso procurar que seja no sentido mais religioso, e entramos aí também no campo de religião, não é? Portanto, como é que eu posso me identificar com uma religião que me possa ajudar a viver de uma forma muito mais plena? Isso, sem dúvida. Filipe, só Há dizer aqui uma coisa, pessoas... só Diga, dizer diga. aqui uma coisa, que é, faltam 5 minutos e ou avisamos e retomamos a conversa, mas é só para avisar as pessoas que nos estão a assistir, faltam Ok. 5 minutos que depois automaticamente isto vai abaixo e temos que voltar. O Paulo está-me a dar uma novidade. Isto é o meu primeiro live, portanto, está-me a dar uma Pronto, novidade. Ó exatamente. Paulo, nós em parte já estamos a falar aqui do que é o nosso quarto ponto, que era o que é a grandeza e a riqueza da espiritualidade. Uhum. Ah, embora não se tenha entrado neste ponto. Eu não sei, Paulo, o que é que acha? Fazemos um segundo live? Por mim, se as pessoas É? estão dispostas, vamos a Portanto, isto. nós Não, atualmente podemos, temos. podemos continuar a conversar. O que eu digo é, às pessoas, quando isto for abaixo, já sabem, Ok, vamos a seguir retomar, porque ele vai automaticamente abaixo, daqui a 5 minutos. ok. Muito bem. Paulo, nós quando entramos nesta dimensão da espiritualidade, quando começamos a perceber que há algo para além dos nossos sentidos, nós começamos a perceber que há aqui algo gigante, algo enorme, uma dimensão que transcende completamente e que, de certa forma, coloca esta nossa dimensão cotidiana e dos cinco sentidos
de uma forma muito reduzida. Ou seja, o grande problema passa a ser uma questão para ser resolvida e não um grande problema, não é? Inclusivamente a própria vida. Inclusivamente a própria vida, não é? Paulo, como é que percepciona, que riqueza é que alguém que inicia o seu caminho espiritual, que riqueza é que pode encontrar? O que é que vai encontrar? Para mim, é uma coisa clara, vai começar a encontrar uma pacificação tal e uma planificação tal de ser que se vai tomar consciência do ser, volta ao mesmo, deste ser que se é, que é de tal maneira libertador, que de facto é a tal dimensão de um pacificar, de um planificar, de um. Paz Que, que, interior. sim, sim, uma grande paz, sem dúvida. E isso tenho vivido não só a experiência pessoal, não é? Destes percursos. E quando a paz mais ou menos volta, quando se está a fugir, e eu, oi, há aqui uma visita que tenho que aqui fazer a alguns meandros da minha existência, mas de uma forma geral há uma pacificação muito grande. Há assim um, um ser-se. Sou. Está tudo certo. Sim, é isso, está tudo certo. Um aceitar da realidade e um integrar. Está tudo certo, atenção, mais uma vez, isto também explicar, não é no sentido moral em que se aceita tudo, como se. Não é isso. É as coisas Sim, fazem sentido, as coisas fazem sentido e eu posso exatamente. Sim, colaborar, e essa pacificação leva-me a colaborar para a pacificação de outros, que isso é outra coisa bonita. Que é, quanto mais me pacificado me sinto, mais desejo tenho eu de sair a dar essa paz aos outros. Portanto, já não é uma coisa de isolamento para mim, mas é uma coisa de abertura. De facto, e então entramos aqui, amar o próximo como a si mesmo. Portanto, como há um amor a acontecer, uma planificação, também há aqui uma saída para o outro, não é? De ajuda ao outro. Outro, exatamente. pelo menos, colaboração. Tenho usado mais uma vez a imagem da luz. Quanto mais a pessoa se vai iluminando, essa luz vai irradiando. Se outra pessoa aceita ou não, se quer ou não, se não, que é a liberdade de cada um. Mas somos nós que estamos a irradiar. Porque nós somos seres de luz, não é? E somos seres para dar vida. Somos seres de luz. É isso, é isso. Portanto, é uma das coisas que me vou percebendo. Mas para que isso aconteça, claro que dito as coisas desta forma, é preciso um percurso, é preciso um caminho, é preciso um, um desafio de perceber dos altos e baixos, da subida da montanha, da ida à cova, de aprofundar, dar um mergulho na profundidade do oceano. Quer dizer, que os elementos da naturais também nos ajudam a isso. Por isso é que também é interessante ver a existência na sua totalidade. E aí sim, a totalidade como possibilidade de encontro, seja o que for, seja o que for. E é um desafio que me parece que nos podemos. hum, É um desafio quase de vida que nos podemos ajudar, de algum modo, a praticar e isto a abrir perspectiva. Sim, 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 muito por aí. Portanto, Paulo, estávamos a falar aqui da grandeza e da riqueza desta área espiritual, desta área que nos pode alimentar e da qual estamos cada vez mais distantes. Uhum, Mas não deixa de ser muito curioso que nós acabamos sempre por ser empurrados para ela, não é? uhum, uhum, Nesta fase que nós estamos a passar, em que ficamos confinados, nós em verdade ficamos confinados connosco próprios. Portanto, uhum. o inimigo aqui não foi um vírus. O inimigo aqui foi uma percepção interna que nós tínhamos e que foi ouvida, porque o vírus era algo que, com o confinamento físico, era superado, não é? Paulo, eu talvez agora deixasse aqui só o último ponto para a segunda parte, então, que Está é bem? falarmos aqui um bocadinho das dificuldades que nós encontramos quando iniciamos este caminho da espiritualidade. Porque não é um caminho fácil, é um caminho com altos e baixos, é um caminho em que se pode perder a fé pelo meio, mas eu deixava então esta em aberto isto para a segunda parte e Quando iniciamos. isto for abaixo,